Menos pela cicatriz deixada, uma ferida antiga mede-se mais exatamente pela dor que provocou e para sempre perdeu-se no momento em que cessou de doer, embora lateje louca nos dias de chuva. Com essa frase do Caio Fernando Abreu, que eu amo, já cito ele em vários outros vídeos e funções da minha vida, eu quero hoje falar desse assunto, né, que é o remorso. Entrar em contato com o remorso, com o arrependimento, dói, com algo que a gente fez e que depois percebeu que gostaria de não ter feito, algo que a gente fez e que teve um desfecho surpreendentemente negativo. É difícil a gente encarar as nossas faltas, a nossa impotência, e muitas vezes a gente fica com essa cicatriz que, como ele fala, pode até ter parado de doer, estar ardendo, mas é uma cicatriz que tá ali e que às vezes ela dá uma latejadinha. Especialmente se é um dia como tá aqui hoje, um dia de chuva, um dia mais úmido, e aí ela dá essa incomodada. Como é um desafio de maturidade a gente poder fazer as pazes com algumas situações da nossa vida em que a gente decepcionou alguém que a gente amava ou a gente não conseguiu encarar de uma forma mais leve ou daqui a pouco desprendida a decepção de alguém, né? A gente não trouxe pro coração que a pessoa realmente pode se decepcionar com a gente e às vezes isso é da pessoa. Às vezes a gente poder se manter firme mesmo que alguém tenha se desapontado com a gente é algo mais maduro da nossa vida, algo que quando a gente é adolescente ou mais jovem, quase que é impossível da gente conseguir fazer, né? A Brené Brown, ela fala que a vergonha é uma experiência universal e dolorosa, que surge do medo da gente não ser digno de amor e conexão, numa crença de que a gente é falho quando a gente sente vergonha, né? Ou quando a gente sente esse constrangimento. E que se as nossas falhas forem conhecidas, a gente automaticamente vai ser rejeitado, vai ser desgostado e a gente vai acabar sozinho, né, sem conexão. E o medo dessa desconexão, segundo a Brené Brown, né, é uma epidemia silenciosa que nos impede de ser quem a gente realmente é e que se alimenta do segredo e da vulnerabilidade. Então, nem sempre, né, esse desconforto com remorso, ele é só por a gente ter realmente concordado que a gente agiu mal ou concluído que a gente agiu mal, né? Mas é muitas vezes o medo da desconexão que fica assim gritando na nossa cabeça e que a gente corre para esconder, né? Para esconder a nossa falha, como é um processo até a gente conseguir entender que mesmo eu tendo imperfeições ou mesmo eu falhando, e não é eventualmente que a gente falha, né? Eu vou dizer que é frequentemente que a gente falha. Mesmo tendo a intenção de não falhar e o cuidado e a autoconsciência, a gente falha. Eu, pelo menos, não sei vocês, mas eu falho todos os dias. Comigo ou com as coisas que eu gostaria de fazer e que eu não dou conta, com as pessoas que eu amo. E eu não tô falando de uma coisa exigente ou de autocobrança, né, no nível de exigência alta, mas eu falho no sentido de querer ter mais paciência e não ter. Então eu falho no sentido de humanidade mesmo, né, que são os momentos que eu sou humana e que é aí também que a gente se conecta, né, que muito a Brené Brown vai defender, que esse medo da desconexão faz com que a gente não seja autêntico, faz com que a gente queira esconder as nossas falhas. Ele tem a intenção da gente ter o amor, ter a conexão, ter os laços na nossa vida, mas o que de fato vai fazer com que a gente tenha laços firmes, sólidos, fortalecidos, é nas relações em que a gente consegue ter liberdade para falhar, não de uma forma mal intencionada, maldosa, cruel, mas em que a gente tem a liberdade de falhar porque a gente é humano, né? Então aqui tem muitas camadas, até a gente poderia fazer um outro episódio só pra falar nisso, né? Esse aqui, ele vai entrar bastante nesse ponto, mas ele vai pegar mais em algumas outras camadas, outras facetas que vocês vão entender comigo. E eu quero ler pra nós aqui a definição de remorso. Talvez você não saiba, né? Mas é inquietação, abatimento da consciência que percebe ter cometido uma falta, um erro, um arrependimento, remordimento. Tem alguns estudos sobre infidelidade que mostram que infidelidade e a reparação do vínculo, né? Que quando, por exemplo, um traiu e para aquele que foi traído perdoar genuinamente e conseguirem ali o casal fazer esse reparo na consciência, um item essencial é que a pessoa que traiu demonstre remorso.
sinta de fato que se arrependeu. Porque se a pessoa passa mais batido por esse remorso, é mais difícil da outra pessoa realmente conseguir perdoar ou realmente conseguir passar, né, dar a volta por cima daquela situação. Independente se vão continuar o relacionamento ou não, mas o vínculo, ele fica muito prejudicado, ele fica muito frágilzinho. E o vínculo frágil não quer dizer que aquele relacionamento vai acabar, né? Tem pessoas que têm um vínculo muito frágil. Às vezes, assim, pais e filhos têm vínculo muito frágil, mas estão sempre ali, porque outras coisas mantêm aquele relacionamento. Muitas vezes o status, ou a sensação de dever, de responsabilidade, não a reciprocidade, não o amor, não a conexão genuína, não o interesse genuíno, né? Não é aquela relação que a pessoa tá feliz de estar ali, de partilhar, de viver, mas é aquela relação em que eu vou por obrigação, porque a culpa que eu sinto de não ir, ela é mais forte, então eu vou. Vários motivos que mantêm um relacionamento, seja de amor, seja amizade, seja familiar, né? Mas esse episódio aqui, ele é dedicado para uma história muito legal que eu recebi. E aproveitando, né, eu quero agradecer todo mundo que manda essas histórias. E continuem mandando, sejam histórias maiores, sejam, como eu falei ali em outros episódios, né, um trechinho, algo curto, virada de chave, caída de ficha, algo que fez sentido para vocês, porque eu tenho achado, assim, muito rico poder receber isso. Muito obrigada. E essa história, então, vou contar. Ela diz assim, ela mandou por e-mail, né? Então, oi Ana, antes de tudo, quero começar dizendo que amo seus vídeos e seu podcast. Eles me ajudam demais e acabam se tornando até tema de terapia. Incrível isso, eu me sinto honrada quando vocês quando alguém, né, leva um conteúdo, seja de um vídeo, de um texto, algo para sua terapia. Para mim isso é muito legal, porque esse é um dos propósitos, né, que indiretamente a gente tem, que é de aprofundamento. E a terapia é esse espaço de aprofundamento. E falar em terapia, gente, eu sou a Ana Streit, sou psicóloga clínica, sou mestre em psicologia e saúde, especialista em TCC, sou mãe. Esse aqui é o podcast que eu criei com todo carinho para compartilhar histórias, porque eu amo e sou apaixonada por entender como as nossas memórias influenciam como a gente se comporta e se relaciona hoje. Então, seja muito bem-vindo a esse espaço. Aproveita para deixar o teu like nesse vídeo se estiver assistindo pelo YouTube. Aproveita para deixar uma avaliação generosa para mim aí no Spotify, se tu ainda não tenha deixado. Se tu já tiver deixado, já for inscrito, muito obrigado. Isso ajuda muito mesmo. E ter esse retorno de vocês acaba sendo fundamental para que a gente continue, né? Para que eu continue criando os conteúdos. Então, se tu gosta, se tu te identifica de alguma forma, faz isso, faz algum movimento, seja deixar comentário, like, enfim, que é uma forma de eu entender que isso tá fazendo sentido também para vocês. Continuando aqui, queria compartilhar uma história que aconteceu na minha pré-adolescência e mudou completamente minha vida. Eu tinha uns 13 anos e fui dormir na casa de amigas. No meio da madrugada, 2 delas tiveram a ideia de passar trote para o pessoal da escola. Eu achei engraçado e entrei na onda, enquanto outra amiga disse que não participaria daquilo e saiu da sala. Ligamos para umas 20 pessoas, as minhas amigas que falavam tudo. Eu ficava mais escutando e rindo. Os trotes eram ou para se declarar para um menino que gostava ou falar mal da pessoa. No dia seguinte, meus pais descobriram o que fizemos. Me fizeram ligar para cada uma das pessoas para as quais tinha passado o trote e pedir desculpa. Depois meu pai falou com cada um, também pedindo desculpa pelo que eu tinha feito. Eu me senti arrasada. Algumas pessoas riam, outras davam bronca. Mas o pior foi a sensação que eu tive de desapontamento que eu senti da minha mãe. Ela chegou a me perguntar por que eu não fiz como aquela amiga que não participou do trote, e na minha cabeça eu entendi que eu tinha que ser igual a ela para merecer o amor dos meus pais. Isso gerou uma completa mudança da minha personalidade. Se antes eu era extrovertida e não me preocupava com o que os outros iam falar, depois do trote eu me tornei como minha amiga, mais introvertida, quietinha, com medo de tudo. Eu fazia uma lista de tudo que eu tinha feito de errado no dia e confessava para minha mãe para ver se tinha problema com o que eu tinha feito. Essa história tem impacto na minha vida até hoje. Por um lado, aprendi a pensar por mim mesma, a ponderar o que eu devo ou não fazer, a não me deixar ser influenciada pelos outros. Por outro lado,
eu passei a sentir que eu nunca era boa o suficiente, que eu tinha que conquistar o amor, a validação das pessoas pelo que eu faço, não por quem eu sou. Depois de anos de terapia, consegui entender melhor tudo o que aconteceu inconscientemente na minha cabeça de pré-adolescente, mas sinto que ainda tem alguns esquemas que permanecem comigo como bagagem. Espero que essa história e sua reflexão possa ajudar outras pessoas. Obrigada. Poxa, eu que agradeço por essa história e vamos quebrar ela aqui em pedacinhos, né? Primeiro, não sei o sentimento de tu que tá aí ouvindo essa história, mas eu fico com um sentimento bastante de pesar e de sentir muito por essa pré-adolescente que fez algo errado, especialmente de falar sobre mal das outras pessoas, mas era uma pré-adolescente, né? Com as suas amigas ali, num momento de descontração, alguém teve essa ideia e elas foram e foi o que aconteceu. Por quê? É importante a gente contextualizar aqui com informações, né? O nosso cérebro, ele só fica maduro, ele só termina de se formar mesmo ali pelos 18 até 20 anos. Perto dos 20 anos, a gente ainda considera, né, aquele indivíduo um adolescente. Depois de 20 anos é que ele passa a ser um adulto jovem. E muitas vezes a gente, sem essa informação, a gente já exige que o adolescente, ou no caso dela, né, o pré-adolescente, já tenha condutas adultas, responsáveis. Isso não quer dizer que, como pais, a gente não vai se colocar num lugar de ensinar responsabilidade, né? Então, a consequência das ações, ela é importante que ela aconteça para que esse adolescente, ou mesmo, né, depois o adulto, tenha esse lado de limites, de expectativas realistas, de consequências, claro, na sua mente, né? De que a gente não tá ali sozinho no mundo e que se os pais não derem o limite, né? O mundo vai dar, a sociedade vai dar, seja de uma forma legal ou de uma forma de consequências, por exemplo, aquela pessoa que é muito difícil da gente se relacionar porque ela invade todos os limites, porque ela é egocentrada. Mas tem um ponto importante da história dela, que não é falar diretamente sobre o que aconteceu sobre ela, mas é a gente pensar se as consequências elas são sob medida para o que de fato aconteceu. Isso é o que mais grita para mim como reflexão dessa história dela. Então, eu como mãe, eu preciso, a minha responsabilidade, entender se a escolha de uma consequência sobre algum comportamento indevido do meu filho é proporcional, primeiro, à idade e segundo, à situação, ao erro, à falha, ao o que houve, né? Ou o que ele gerou, ou o que ele não fez, ou o que ele fez. E muitas vezes, quando isso não tem uma proporção adequada, gera essa situação de muita exposição, essa sensação quase que traumática ou mesmo traumática, né, dependendo do caso, de que é muito horrível o que eu fiz, essa culpa, esse remorso, num nível assim excessivo. E como ela fala, isso repercute nela até hoje, eu achei muito inteligente na reflexão dela, que é a lógica de que ela não é gostada ou fica essa sensação, né, eu mesma já tive essa sensação de buscar o amor, a conexão a partir de coisas que eu faço ou de erros que eu não cometo, do que de quem eu realmente sou. E isso também é uma lição importante, né? A gente poder ter relações em que o amor é incondicional. Existe um termo que eu acho muito bonito e que psicologicamente para a formação, para o desenvolvimento de um indivíduo, ele é essencial, que é garantia de amor. O amor tá garantido. Meu amor tu vai ter sempre. Porém, às vezes eu não vou concordar com alguns posicionamentos teus, às vezes eu não vou concordar com algumas condutas, às vezes eu vou me decepcionar, que é o que aconteceu na história dela, né? Então, teve esse sentimento de decepção que às vezes é importante, né, da gente poder entender ou não às vezes, mas é importante a gente entender que as pessoas que a gente ama podem se decepcionar com a gente, assim como a gente também se decepciona com quem a gente ama, mas isso não necessariamente significa uma ruptura, significa uma consequência grave. E poder colocar tudo isso na mesa é uma forma também da gente olhar se tá calibrado a nossa reação, se é uma reação do aqui e agora ou se é uma reação mais misturada com coisas do passado. E como mãe, eu já falei em outros episódios, né? Mas como mãe, eu vejo claramente como a minha história e como tem coisas do meu passado que influenciam a forma que eu ajo com o meu filho. E eu preciso ter essa consciência. Então, às vezes, a gente pesa na mão, a gente é duro demais
com alguém porque a gente está misturando. A gente está querendo fazer uma reedição do passado com outro desfecho numa relação de hoje que não merece receber essa mão tão dura, ou como fala, tem um termo em inglês, né, que é o overreaction, né, que é uma reação exagerada a algo que merecia, sim, uma postura mais firme daqui a pouco, mas não era para tanto. Então, não quero julgar os pais dela, porque é algo muito sensível, mas é pra gente poder usar isso como uma reflexão, assim, maior, né, de será que tá sendo proporcional? Acho que essa é a ideia, assim, tá sendo proporcional ou tá exagerado? Ou tô sendo permissiva demais? E, gente, a criação, né, de um outro ser humano é algo muito, muito complexo, né? Tem outros 2 pontos que eu quero que a gente possa pensar juntos a partir dessa história dela, que é uma história muito profunda, muito rica, que a primeira é a força das nossas palavras, especialmente com relação às pessoas que a gente ama. Então, como é muito delicado e sensível a forma que a gente vai falar com quem a gente ama. Então, por exemplo, o que eu falo pro meu filho tem um peso muito grande e é importante que eu dê esse peso como mãe, e também de coisas boas e ruins. E claro, isso não é uma coisa assim, causa e efeito, mas tem um peso. Então, a força das nossas palavras, a força de, por exemplo, esses dias o Rafa é uma pessoa que me ajuda muito assim a dar um giro mais rápido de algumas situações que eu ficaria mais apegada, assim, que eu ficaria mais remoendo. Então, esses dias ele me falou assim: ai, Ana, é só um jantar, é só uma situação assim. E aí eu, tá. Ou às vezes ele me fala assim: ai, Ana, é só um cancelamento, é só tal coisa. Então, ele me dá uma nova dimensão, e isso tem um peso muito grande no sentido do impacto que tem na minha vida, de tornar a minha vida um pouco mais leve, né, de tornar minha vida mais tranquila, ou de eu escolher mesmo as batalhas, né? A gente tá ali naquele oceano, né, como diz a psicologia sistêmica, e todo mundo tá na mesma água. Então, daqui a pouco, se eu dou um movimento mais brusco, essa água vai ressoar lá longe nos outros peixinhos que talvez eu nem tenha ideia. E agora eu lembrei daquele filme do Leonardo DiCaprio, que é, acho que o Ciclo da Vida, A Origem da Vida, e mostra justamente isso, né? Até um filme que eu quero olhar de novo, porque as primeiras vezes que eu tentei olhar eu dormia, boa parte dele. Mas ele fala justamente sobre esse impacto. Então, a força das nossas palavras e como a gente precisa se lembrar disso. E tem um outro ponto também na história dela, que eu acho que serve para nós todos, que é a quebra da imagem da filha perfeita, a quebra da imagem da mulher perfeita, da mãe perfeita, da amiga perfeita, né? Como isso também é da psicóloga perfeita, né? Como isso é algo que requer essa nossa maturidade, porque às vezes a gente quer sustentar essa ideia de perfeição. Isso tem um peso invisível, né? Isso tem uma força ali muito grande, e às vezes acontecem coisas para além da nossa vontade que quebram essa ideia da perfeição, sem que a gente tenha, às vezes até a gente brigando com isso, como parece assim que ela também fez. Não, agora então eu vou fazer por merecer essa ideia da filha perfeita, e eu vou contar todos os meus erros, como se ela usou a palavra, né? Ela confessava para a mãe dela, e até algumas religiões elas levam isso mais a sério, né? Então eu vou me limpar, eu vou buscar essa perfeição para eu ser digna de tal coisa. E punição, recompensa, tudo às vezes bebe da mesma fonte, né? E pensando nisso, eu lembrei de sugerir para vocês um documentário da Brené Brown. Na verdade é um TED Talk dela, que ele não é aquele tão famoso, mas vai aparecer aí na tela para quem estiver assistindo, né? Listening to Shame, ou acho que é Ouça a Vergonha. Agora eu não lembro como é que tá no TEDx em português. Mas ele vai falar justamente sobre essa lógica da gente ouvir a nossa vergonha, a gente conseguir tolerar algum nível de desconforto com a vergonha, a gente ouvir o que a vergonha tá querendo dizer, para a gente poder sair dessa corrida de hamster, de buscar ser a filha perfeita, a amiga perfeita, para então ter o amor, para então ter o carinho, ou enfim, a conexão, né? Porque nessa lógica, a terapia do esquema mostra, né, que se eu tento ser a amiga perfeita,
para então ter a conexão. Por mais que eu tenha conexão ou eu tenha o amor, dentro de mim isso vai ser falso, porque eu vou saber que eu tô performando para ter esse amor, essa conexão. Então, por isso que às vezes a gente poder assumir, olha, sim, eu errei, eu acho que a postura que tá sendo levada, essa consequência disso aqui tá sendo demais. Eu te dou o direito de discordar, te dou o direito de ficar chateado comigo, de ficar decepcionado comigo. Eu te peço desculpas genuinamente. Eu sinto muito, genuinamente, pelo que eu causei, mas eu também não vou aceitar ser punida por causa disso. Não vou aceitar ficar recebendo esse tratamento de silêncio aqui, eu não acho justo. Então, mesmo que a pessoa continue me punindo, me dando tratamento de silêncio, né, que a gente não tem controle sobre isso, eu, dentro de mim, coloco um ponto final, né? Só que isso a gente só consegue fazer adultas, né, que é, bom, eu não vou ficar me torturando, né, me chicoteando por um erro que passou. E a autocorreção compassiva é essa lógica, né? São 3 pontos da gente lidar com os nossos erros de uma forma mais madura. Então, primeiro, eu entendo o que eu fiz de errado, né? Eu acho que eu não deveria ter feito tantos trotes, falado mal das pessoas, ter agido assim. Me arrependo. Gostaria de ter saído, gostaria que não tivesse acontecido essa situação. Bom, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que é errado falar mal das pessoas, me faltou empatia, ou eu fui inconsequente. Eu quero ser espontânea, mas eu não quero não pensar, ou eu quero poder pensar melhor antes de fazer algo. E o terceiro ponto, que é fundamental, é seguir em frente, aceitando que todo mundo erra, aceitando que a gente é humano e que na próxima a gente vai buscar fazer diferente, tendo essa lição aprendida.